Então vamos lá para o nosso último quadro, então, onde a gente vai ver quais são os impostos de competência municipal. Nos termos do artigo 156 da Constituição, os municípios possuem competência para instituir o IPTU, o ITBI, bem como o ISS. Então, nessa aula aqui, a gente vai ver a respeito da primeira possibilidade que os municípios têm de instituição de um determinado tributo, que é o IPTU. Mas antes de eu adentrar nesse imposto e ver cada uma das suas características, eu preciso ressaltar novamente a vocês que tributo é gênero, dentro do qual existem algumas espécies tributárias. Então, os impostos, eles são apenas uma espécie tributária. Não significa que o município pode instituir apenas eles. Então, eu trouxe aqui as outras espécies tributárias que os municípios também podem instituir. Lembrando novamente, tributo é gênero dentro do qual comportam 5 espécies pela teoria pentapartite: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então, nos termos da Constituição, bem como do Código Tributário Nacional, os municípios também possuem competência para instituir taxas, contribuições de melhoria, porque se tratam de competências comuns entre os entes, bem como em relação às contribuições especiais, o município ele pode instituir a COSIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, bem como em relação à contribuição social previdenciária dos servidores municipais. Então, essas duas últimas, a COSIP e essas contribuições dos servidores municipais, são duas espécies de contribuições especiais que o município pode, então, instituir. Na regra geral, todas as demais contribuições, somente a União tem competência para fazer. Outro ponto relevante é que, nos termos da Constituição Federal também, o Distrito Federal ele possui competência cumulativa para instituir tanto os tributos que são de competência dos estados, quanto os tributos que são de competência dos municípios. Então, cuidado aí com esse detalhe, porque o Distrito Federal ele também possui competência para instituir todos os tributos de competência municipal. Percebam, tributos. Então, ele também pode instituir taxas, contribuições de melhoria, a COSIP, bem como as contribuições para os servidores municipais. E como a gente já viu no quadro anterior, quando nós falamos de impostos estaduais, o Distrito Federal também pode instituir as contribuições dos servidores estaduais. Então, ela acumula esta competência aí, podendo instituir tudo aquilo que o município e que o estado pode fazer. Feita então essa diferenciação entre esses dois institutos, a gente vai entrar propriamente dito aqui então em relação aos impostos, que com certeza, se eventualmente cair uma questão na tua prova em relação à competência dos municípios, o que ele pode instituir, com certeza o tema dos impostos possui uma recorrência muito maior em relação às demais espécies tributárias. Então é por isso que a gente vai falar a respeito deles, principalmente neste quadro. Então, começando, a primeira espécie então de imposto que o município pode instituir é o IPTU, nos termos do artigo 156, inciso 1º, bem como nos termos do artigo 32 a 34 do CTN. O Imposto Predial Territorial Urbano, também chamado de IPTU, talvez seja aí a coisa mais fácil que você já teve acesso, ou o exemplo maior que nós podemos encontrar de um tributo, porque eventualmente, se você está me assistindo agora, você está provavelmente assistindo na sua casa ou em algum lugar, e esse imóvel que provavelmente você está assistindo, se não for seu, possui um proprietário, ele paga o IPTU em razão do seu domínio pelo sujeito passivo. Então vamos usar cada uma das características para a gente entender melhor esse imposto, que é, sem dúvida nenhuma, muito importante para a gente entender então quais são as competências e o que o município pode fazer em relação a ele. Novamente, a gente faz aquela diferenciação entre critérios espaciais, temporais, quantitativos, pessoais, para a gente entender então cada uma das características desse imposto. Em relação ao critério material, eu já preciso avisar de antemão que esse imposto ele possui duas problemáticas em relação ao seu próprio nome. E o primeiro problema que a gente verifica em relação a esse imposto se dá em relação à definição de quem será o responsável
pelo pagamento desse imposto, uma vez que a gente tem uma diferenciação aqui de posicionamento em relação ao que determina a Constituição e aquilo que determina o CTN. Então, pela Constituição Federal, pratica o fato gerador, ou melhor, se torna então o sujeito passivo responsável pelo pagamento desse tributo, o proprietário do imóvel urbano. Então, o IPTU é um imposto que incide sobre a propriedade de imóveis urbanos. Então, o indivíduo que tem uma casa, ele tem que pagar esse imposto aqui ao seu município, como uma espécie de custa que ele paga anual para poder ter a sua propriedade. Então, em relação a essa situação, a Constituição determina que será responsável pelo pagamento desse tributo o proprietário do imóvel. Muito bem. E pela Constituição, o proprietário seria aquele indivíduo que possui o GRUD. Vocês lembram aquele mnemônico que a gente já viu em direito civil, que especifica no artigo 1228 que a propriedade plena se dá quando o indivíduo ele possui a faculdade de gozar, reivindicar, usar, bem como de dispor. Então é o GRUD, aquele mnemônico que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Então, pela Constituição, é o indivíduo que possui, então, todos os poderes inerentes à propriedade que torna-se, então, responsável pelo pagamento desse tributo. Muito bem. Mas, pelo Código Tributário Nacional, não somente o proprietário que possua todos esses poderes inerentes à propriedade. Também é responsável pelo pagamento do IPTU aquele indivíduo que usufrui do imóvel como mero possuidor, bem como aqueles que possuam o domínio útil sobre esse imóvel, como, por exemplo, o locatário, o usufrutuário, o comodatário. Então, para o CTN, é responsável pelo pagamento do tributo também essas pessoas. Já pela Constituição, é somente o proprietário que possui todos os poderes inerentes à propriedade. Então, nos termos do CTN, o indivíduo, mesmo que ele não tenha todos os poderes inerentes à propriedade, ele também será responsável pelo pagamento desse tributo. Renan, mas e aí? Como é que resolve essa situação? O CTN, então, ele está divergindo da Constituição. Ele está sendo inconstitucional, então? Não, pessoal. A doutrina aqui entende que a gente pode fazer uma junção das duas aplicações, definindo que é o responsável pelo pagamento do tributo o proprietário. Regra geral e é que está na Constituição. Maravilha. Mas, se o possuidor ou o detentor do domínio útil, que é o que determina o CTN, possuir animus domini, que é o ânimos do indivíduo se tornar dono, neste caso, também ele poderá se tornar responsável pelo pagamento do IPTU. Então, somente quando ele possuir esse animus domini, o ânimos de se tornar dono do imóvel, é que aí sim ele também poderá ser responsável pelo pagamento desse tributo. Um exemplo para a gente entender, o locatário. Então, o indivíduo que está locando um bem, ele possui o domínio útil sobre aquele imóvel. No entanto, ele não tem o ânimos de se tornar o dono, porque ele está apenas alugando. Nesse sentido, o proprietário do imóvel, mesmo que não esteja morando nele e sim locando a outra pessoa, ainda assim será responsável pelo pagamento desse tributo. E como já falei para vocês em outras vezes, convenções particulares não revogam a sujeição passiva. Então, se esse indivíduo que alugou o bem dele determinar no contrato de locação que é o locatário quem deverá pagar o IPTU, isso para o fisco é irrelevante, porque é ele que é o responsável pelo pagamento do IPTU. A segunda problemática em relação à nomenclatura do IPTU refere-se àquilo que nós podemos definir como imóvel urbano. Então, a definição daquilo que é imóvel urbano, o CTN diz que será a própria lei municipal quem vai definir quais são, então, as zonas urbanas de um determinado município. Então, a Constituição nem o CTN podem definir isso, por quê? Porque varia de localidade para localidade. Muito bem. Então, nos termos do artigo 32, parágrafo 1º do CTN, é necessário que, para que a gente possa considerar uma área como urbana e assim cobrar o IPTU e não o ITR, é necessário, então, nos termos do parágrafo 1º do artigo 32, que essa localidade possua ao menos 2 dos 5 melhoramentos especificados no CTN. E quais melhoramentos são esses, pessoal? Então é necessário que essa localidade possua meio-fio ou calçamento com escoamento das águas pluviais, as águas
da chuva. É necessário também que ele possua o abastecimento de água potável, sistema de esgoto, rede de iluminação pública, bem como escola primária ou postos de saúde, no máximo a 3 quilômetros de distância. Então é necessário que ele possua ao menos 2 desses 5 melhoramentos para que então o sujeito passivo ele possa ser cobrado pelo IPTU. Renan, e se não tiver, se tiver só um, por exemplo, desses melhoramentos, o que o sujeito passivo ele deve pagar então? Neste caso, a gente não pode considerar essa localidade como urbana, e sim, ela será considerada como uma área rural. E neste caso, incidirá o ITR e não o IPTU. Cuidado aí com essa situação. Então dá uma olhada nesses 5 melhoramentos, porque é necessário que existam ao menos 2 deles para que a gente possa então exigir do sujeito passivo o pagamento do IPTU. Mas eu vou chamar a sua atenção aqui porque existem 2 exceções em relação a isso. A primeira exceção define que, independente de haver esses melhoramentos, mesmo que tenha todos os melhoramentos, todos, se a destinação desse imóvel ela for de natureza agropecuária, agroindustrial, se ela explorar a produção vegetal, nesses casos, então, como a finalidade dessa propriedade é rural, nestes casos, então, essa localidade, ainda que contenha todos os requisitos e todos os melhoramentos, ainda assim pagará o ITR, em razão da finalidade ou da utilização desse imóvel. Renan, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, se o indivíduo, por exemplo, ele estiver lá na Paulista, lá em São Paulo, na avenida mais movimentada do Brasil, e ele estiver lá na Paulista, uma propriedade rural, onde ele explore a atividade rural nessa propriedade, e ele tire o seu sustento dessa propriedade, lá na Paulista, ele pagará o ITR e não o IPTU? Exatamente, pessoal, é exatamente isso aí. Então, se a finalidade do imóvel, se a sua utilização for alguma dessas naturezas, a exploração vegetal, agroindustrial, agropecuária, alguma coisa nesse sentido, ele pagará o ITR e não o IPTU. E é isso que determina o Decreto-Lei 57 de 1966, especificamente no artigo 15. Outra exceção em relação a essa situação é que, mesmo que não contenha nenhum desses elementos, nenhum deles, ainda assim deverá pagar o IPTU se o município estabelecer ou criar uma área de expansão urbana, aqueles loteamentos novos que geralmente acontecem aí na sua cidade. Muito bem. Então, o plano diretor municipal, ele poderá então criar algumas áreas urbanizáveis, algumas áreas a serem então criados novos bairros. Mesmo que essas áreas não possuam estes melhoramentos, ainda assim poderá ser cobrado o IPTU. Então, cuidado aí com essas 2 exceções. No primeiro caso, mesmo que ela contenha todos os elementos, ainda assim ela pagará o ITR por conta da sua finalidade. E no segundo caso, mesmo que não contenha nenhum desses elementos, ainda assim deverá pagar o IPTU por ser uma área de exploração urbana. Cuidado aí com essa situação. Em relação ao critério temporal, a gente precisa entender que o IPTU, o fato gerador dele sempre ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano. E isso é importante para a gente saber quando há, então, a ocorrência da obrigação, quando nasce a obrigação do sujeito passivo. Renan, mas é uma dúvida que eu sempre tive, é muito confuso essa situação. Tanto do IPVA, quando você falou lá, quanto do IPTU, o indivíduo, naturalmente, ele é proprietário do imóvel ou do automóvel o ano todo. Então, como é que a gente estabelece um dia único para ele praticar o fato gerador? Pessoal, nesses casos, então, onde há a propriedade de um bem, seja ele automóvel ou imóvel, é fixado, então, uma data para que possa, então, o fisco verificar quando é que o indivíduo praticou o fato gerador. É como se nós tivéssemos um exemplo aqui, que eu sempre gosto de dar aos alunos para que talvez entendam como é que funciona isso. É como se nós tivéssemos o exercício financeiro de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e esse período de um ano aí, ele fosse como se fosse um filme. Então ele fosse um filme com várias cenas em movimento, e o fato gerador, nesses casos, ele é como se a gente pegasse apenas uma cena desse filme, a gente tirasse uma foto dela.
Então a gente só vai extrair aquele dia, a gente só quer saber aquele dia. Mas o cara foi proprietário o filme todo, o ano todo. Mas a gente só quer saber naquela foto, naquela cena específica. E essa cena específica, em relação ao IPTU, ela ocorre sempre no dia 1º de janeiro. Então o indivíduo que seja proprietário do imóvel urbano, ele praticará o fato gerador se ele estiver nessa situação no dia 1º de janeiro de cada ano. Em relação ao critério espacial, tem competência para exigir o IPTU o município onde está localizado este bem. Outro ponto interessantíssimo para a gente ver em relação ao IPTU se dá em relação ao critério pessoal. Uma vez que o sujeito ativo, que é aquele indivíduo que pode cobrar então, ele se confunde ou é a mesma coisa do critério espacial. Então é o sujeito ativo, o município onde se encontra, onde está localizado o imóvel urbano. Maravilha. Mas com uma ressalva, por isso que aqui é um ponto interessante. Cuidado com a situação que, nos termos do artigo 147 da Constituição, a União, e somente a União, ela tem competência para criar territórios federais. Então a União, ela simplesmente pode pegar determinada localidade e criar ali um território federal. E esse território será de competência da União. Muitas vezes é difícil os alunos compreenderem essa situação, porque atualmente a gente não tem nenhum território federal. Mas digamos que a União, então, ela pegou uma determinada localidade e ela transformou aquilo ali num território federal. Não pertencia a nenhum município, nem a um estado, então não houve usurpação da União em relação a essa localidade. Não pertencia a ninguém. Então a União foi lá e transformou aquela localidade num território federal. Muito bem. Digamos que essa localidade ela era até grande. E essa localidade, então, que agora passou a ser da União, ela foi dividida em municípios. Se essa localidade, esse território federal, for dividido em municípios, tem competência para exigir o IPTU dos imóveis que se encontrem nesse território federal, esses próprios municípios, uma vez que há, então, a divisão em municípios. No entanto, se a União criar esse território federal e ela não dividir em municípios, é a União quem terá competência também para cobrar o IPTU. Cara, cuidado em relação a isso, porque já caiu em prova na primeira fase e não custa nada aí cair na tua segunda fase como uma pegadinha muitas vezes para o teu banca querer fazer com que você venha a erro. Então cuidado com isso aí. Se a União criar um território federal e ela não dividir em municípios esse território federal, a competência para cobrar o IPTU dos imóveis que estejam localizados dentro desse território federal será da União, mesmo que seja um imposto de competência municipal. Neste caso, como não há a divisão em municípios, é a União também que possui essa competência. Em relação ao sujeito passivo, como você deve imaginar, e como a gente falou ali atrás no critério material, é o proprietário, o possuidor ou o detentor do domínio útil, desde que, é claro, ele possua o animus domini, o ânimos de ser o dono do bem. Ainda, outro elemento extremamente importante em relação ao IPTU, pessoal, que é o seu critério quantitativo, base de cálculo e alíquota, como eu já falei com vocês em outras vezes. Para a gente apurar qual que é o valor do montante devido, a gente pega uma base de cálculo, que é o montante da receita tributável, e coloca sobre esse valor uma determinada porcentagem para saber então quanto que o sujeito passivo deverá pagar de imposto. E essa porcentagem é nada mais, nada menos do que a alíquota. Muito bem. Em relação à base de cálculo, é definido pelo CTN, que será então o valor venal do imóvel. Apenas um detalhe aqui, nos termos do artigo 33 do CTN, que o valor venal do imóvel é considerado tanto o terreno quanto a construção. E essa é uma diferenciação, pessoal, do IPTU em relação ao ITR. Porque no ITR, vocês lembram, eu falei que somente é considerada a terra nua. No IPTU, o próprio nome do imposto já condena ele. Ele é um imposto predial, territorial, urbano. Então, é cobrado o IPTU tanto do indivíduo que possui apenas o terreno vazio, sem construção, quanto da própria construção. Então é estabelecido um valor lá no município por metro quadrado e é calculado então qual que é a metragem desse imóvel para então se aferir qual será a base de cálculo
desse imposto. Outro ponto interessante em relação à base de cálculo, que a mera atualização dessa base de cálculo, se for só apenas para atualizar monetariamente, ela poderá ser feita por decreto municipal. Então é uma exceção, vocês lembram? Uma exceção à legalidade isso aqui. Porque se a gente só quiser atualizar a base de cálculo do IPTU, visando então recompor a inflação em relação à base de cálculo desse imposto, poderá ser feito por decreto, que é um ato do Poder Executivo, não sendo necessário, portanto, lei, desde que, é claro, respeite os limites, bem como os índices oficiais de correção. Então, nos termos da súmula 160 do STJ, é defeso, e defeso aqui como sinônimo de proibido, então é proibido ao município aumentar o IPTU por decreto. Mas se for somente a mera atualização da base de cálculo, isso poderá ser feito por decreto, tá certo? Então cuidado com essa situação aí, que acontece muitas vezes, de o município utilizar um decreto para atualizar a base de cálculo do IPTU. Mas quando é verificado qual que foi o índice utilizado pelo município, foi um índice superior ao índice oficial. E aí, neste caso, a gente teve de fato um aumento no tributo e não uma correção. E neste caso, como se trata de um aumento do tributo e não uma correção, isso somente poderia ser feito mediante lei. Então, cuidado com essa situação, porque é exatamente isso que determina a súmula 160 do STJ. Agora eu vou chamar a tua atenção para um ponto muito importante em relação ao IPTU, pessoal, que é o critério quantitativo em relação à alíquota, já que a alíquota do IPTU ela poderá ser progressiva. E o que é isso? Eu já falei com vocês em outros impostos também, que existem alguns impostos que ele pode ser progressivo, ou seja, a alíquota dele é variável em relação a algumas situações. Eles não possuem, então, esses impostos que possuem essa progressividade, eles não possuem, então, uma alíquota fixa e não são, portanto, aquilo que nós chamamos de impostos proporcionais ou alíquotas proporcionais. São exemplos aqui que podem usar a progressividade: o imposto de renda, o ITCMD, bem como o IPTU e o ITR. Então, cuidado com esses caras aí. Então, em relação à progressividade, a gente sabe, então, que ela é justamente essa variação, podendo mudar a alíquota a depender de uma determinada situação. Em relação ao IPTU, pode, então, haver a progressividade por dois motivos. O primeiro motivo, ou a primeira situação que permite a utilização da progressividade, está lá no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição, que é aquilo que nós chamamos de progressividade no tempo. Nestes casos aqui, então, o município ele poderá utilizar essa progressividade visando, então, desestimular a manutenção de imóveis sem utilização. Então, ele quer evitar que os imóveis deixem de cumprir a sua função social, como, por exemplo, terrenos baldios, casas abandonadas. Então, o município ele pode instituir uma alíquota progressiva, uma alíquota maior, para os imóveis que estejam nessa situação, abandonados e que não cumpram com a sua função social, ou melhor, com a função social da propriedade. Então, pode haver essa progressividade em relação a essa situação. Quando o município ele institui essa progressividade aqui, a finalidade, então, é meramente parafiscal. Lembrem-se, parafiscalidade, mudar comportamentos. Então, a intenção aqui é justamente essa: desincentivar as pessoas para que elas mantenham, então, imóveis nessa situação. Nos termos do Estatuto das Cidades, especificamente em relação à alíquota que será aplicada nesses casos, então, de progressividade no tempo, nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º do Estatuto das Cidades, ela deverá ser de, no máximo, 15%. Essa progressividade no tempo aqui, pessoal, ela constava no texto constitucional desde a sua redação original em 1988. A segunda espécie, então, de possibilidade que o município tem de utilizar a progressividade é aquilo que chamamos de progressividade em relação ao valor, nos termos do parágrafo 1º do artigo 156 da Constituição. Esse cara aqui ele não estava incluído
no texto original da Constituição. Ele foi anexo à Constituição por meio da Emenda Constitucional número 29 do ano de 2000. E foi ele então que fez a alteração ali no parágrafo 1º do artigo 156 e passou a definir que os municípios também possuem competência para instituir a progressividade em relação ao valor do imóvel. Assim, quanto maior for o valor do imóvel, maior poderá ser a sua alíquota. Então, façam a diferença aí. Progressividade em relação ao tempo, progressividade em razão do valor. No tempo, a finalidade é extrafiscal e a finalidade principal é desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Já no caso da progressividade em relação do valor, a finalidade é meramente fiscal, ou seja, arrecadatória, e ela poderá então ser utilizada fazendo com que imóveis que sejam mais caros paguem uma alíquota maior em comparação àqueles imóveis que são mais baratos, se eu posso dizer assim. Então a finalidade aqui é meramente fiscal, arrecadatória. Uma única diferenciação entre esses dois caras aqui, tá? Porque nós só temos dois tipos de progressividade. Mas o município, ele também pode, nos termos do Código Tributário Nacional, o município ele também poderá estabelecer alíquotas diferenciadas em razão da localidade e em razão da utilização deste imóvel. Isso aqui, pessoal, não se trata de uma progressividade, e sim de uma faculdade que o município tem de conceder alíquotas menores a determinadas regiões. Como, por exemplo, então a gente tem essas duas possibilidades. Fora as duas progressividades, então, que o município poderá utilizar, ele também pode utilizar alíquotas diferenciadas em relação à localidade, como, por exemplo, bairros nobres podem pagar uma alíquota maior em relação a bairros de periferia. Mas também o município pode fazer uma alíquota diferenciada em relação à finalidade, ou melhor, à utilização desse imóvel. Como, por exemplo, imóveis residenciais possuem uma alíquota um pouquinho maior em relação a imóveis utilizados por indústrias ou pelo comércio. Então, poderá ser feito também essa diferenciação em relação a alíquota do IPTU. Mas cuidado com um detalhe. Em relação à progressividade, o STF já entendeu que a quantidade de imóveis que o sujeito passivo possua não poderá ser definidora da sua progressividade. O que isso significa? Nos termos da súmula 589, a quantidade de bens que o sujeito passivo possua é irrelevante. Então, o município ele não pode criar uma alíquota maior com o intuito, muitas vezes, de ser progressivo, em razão da quantidade de imóveis que o sujeito passivo possua. Então, independente dessa situação, independente de quantos imóveis ele possua, a progressividade ela somente poderá ser definida ou utilizada nessas duas situações, e não em relação à quantidade de imóveis que o sujeito passivo possua. Por fim, em relação ao critério quantitativo, o último ponto é que, se a lei municipal ela não estabelecer a utilização ou prever lá a aplicação da progressividade no tempo, nem da progressividade em relação do valor. Essa lei também, caso ela não estabeleça alíquotas diferenciadas em relação à localidade ou então à finalidade desse imóvel, neste caso, se a lei municipal não estabelecer nenhuma dessas situações, ela não poderá fazer essa diferenciação. E neste caso, o município, então, ele vai ter uma alíquota fixa para o município inteiro. Então, o município só pode usar isso aqui, seja progressividade no tempo, seja progressividade em relação ao valor, ou alíquota diferenciada em relação à localidade e à finalidade, se houver lei municipal estabelecendo. E para terminar, a última característica que a gente tem são as características gerais que a gente já viu também em outros impostos. Como, por exemplo, eu ressaltei a vocês que o IPTU ele pode ser fiscal ou extrafiscal, variando então conforme a progressividade. Será extrafiscal se for a progressividade no tempo e fiscal se for a progressividade em relação ao valor. É um tributo direto, uma vez que não comporta o repasse do seu encargo financeiro a outro indivíduo. Respeita as duas anterioridades, mas se for uma atualização ou uma alteração na base de cálculo, é uma exceção à noventena, respeitando apenas então a anterioridade anual.
Então, mesmo que seja alterado no dia 25 de dezembro, como é uma exceção à anterioridade, no dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte, já poderá ser cobrado essa base de cálculo alterada. Cuidado aí com essa situação em relação à alteração da base de cálculo, porque ela é uma exceção somente à noventena, mas ainda assim deverá respeitar a anterioridade anual. Outra característica geral é que, pela regra, o IPTU se utiliza do lançamento de ofício, nos termos da súmula 397. Então, basta o envio do carnê ao sujeito passivo para que seja, então, considerada constituída a sua obrigação. E, por fim, ele deve ser criado por lei ordinária municipal.